Fala pessoal, bem-vindos ao Lave Matemática. Eu sou o professor Tiago Basílio e trago mais uma aula do nosso preparatório para o Enem. Nessa aula 21 daremos continuidade ao capítulo que trata de razão e proporção, trazendo aqui mais três questões sobre esse assunto. Então, sem mais enrolações, vamos a elas. Questão 66, Enem 2020. A fabricação da bandeira nacional deve obedecer ao descrito na Lei 5.700, de 1º de setembro de 1971, que trata dos símbolos nacionais. No artigo que se refere às dimensões da bandeira, observa-se: para cálculos das dimensões, será tomada por base a largura, dividindo-a em 14 partes iguais, sendo que cada uma das partes será considerada uma medida ou módulo. Os demais requisitos dimensionais seguem o critério abaixo. Primeiro, o comprimento será de 20 módulos. Segundo, a distância dos vértices do losango amarelo ao quadrado externo será de 1 módulo e 7 décimos. E terceiro, o raio do círculo azul no meio do losango amarelo será de 3 módulos e meio. A figura indica as cores da bandeira do Brasil e localiza o quadro externo a que se refere a Lei nº 5.700. Um torcedor, preparando-se para a Copa do Mundo e dispondo de cortes de tecido verde, 180 por 150 centímetros, e amarelo quanto baste, deseja confeccionar a maior bandeira nacional possível a partir das medidas do tecido verde. Qual a medida em centímetro do lado do menor quadrado de tecido azul que deverá ser comprado para a confecção do círculo da bandeira desejada? Então, olha só. O tecido verde ele tem as dimensões de 180 por 150, tá? Então entendam que isso aqui são 180 de comprimento e 150 para a largura, tá? É assim, é claro que você pode virar o tecido e definir como você quiser, mas como a bandeira o comprimento é maior, é claro que a gente vai usar o 180 para o comprimento, tá? Lá em cima está sendo dito que a largura da bandeira são 14 partes iguais, 14 módulos, e o comprimento da bandeira tem 20 módulos, tá? Então, como é que a gente vai fazer aqui? Então, entendam que a gente tem essa parte da bandeira verde aqui, tá? Já está desenhadinho aqui para a gente poder ganhar um tempinho. Você tem que fazer na proporção que está sendo pedida, né, que é de 20 por 14. Então, vou ter que indicar aqui, ó. A gente tem 20 módulos e aqui são 14 módulos. Eu tenho que achar um valor para o módulo que consiga usar a maior parte possível do tecido. E reparem uma coisa, se eu tentasse utilizar o comprimento inteiro da bandeira, o comprimento inteiro do tecido, né, para a bandeira, reparem que o comprimento ele é de 180. Se eu dividir por 20, tá? Se a gente dividir isso aqui por 20, você vai poder cancelar o zero e dividindo 18 por 2 vai dar 9, tá? Então, isso aqui seria o nosso M. O M seria 9 centímetros. Repara que eu fazendo 9 vezes 20, obviamente eu vou encontrar o 180. E se a gente multiplicar o 14 por 9, a gente vai encontrar 126 centímetros, que está dentro do valor. Lembra que a gente tem disponível no tecido verde, ó, 150. Então as medidas estão dentro. Então eu estou usando 180 para o comprimento, usando o comprimento inteiro do tecido, e estou usando 126 para a largura, tá? Dito isso, vou destacar aqui que a gente descobriu que o módulo então, que a gente vai utilizar é de 9 centímetros. Vamos olhar para a pergunta agora. Ó. Na pergunta, ele quer saber do tecido azul. O azul é para poder fazer o círculo. Reparem que a informação que tem na questão é que o raio do círculo ele tem uma medida que equivale a 3,5 m, tá? Então, 3,5 m. Então, o que é o raio para começar, né? O raio é a distância do centro do círculo
até qualquer ponto que está nessa volta do círculo. Tá? Isso é o raio. Então eu sei que aqui ó, eu tenho 3,5. Qual que é a ideia dele comprar um tecido quadrado? Ele vai comprar um tecido quadrado para poder meio que minimizar a área perdida. Não tem como ele comprar um tecido circular. Seria perfeito você comprar circular. Você compra o quadrado, porque o círculo tem essa questão de qualquer ponto tá à mesma distância do centro, e quem tem os lados iguais acaba sendo o quadrado. Tá? Então, olha só, para a gente poder usar o menor quadrado possível, eu tenho que ter a situação que vocês estão vendo no desenho aí. Repara, ó, o quadrado ele vai ter que tangenciar o círculo, ou seja, o círculo ele vai encostar lá no lado do quadrado, nesses pontos aqui, ó, ele encosta aqui, ele vai encostar aqui embaixo e vai encostar aqui do lado também. Esses são os pontos em que o quadrado tangencia o círculo, tá? E aí, as partes que eu vou perder na hora de cortar são só essas de fora aqui que eu estou mostrando para vocês, ó. Então você acaba tendo uma perda mínima, tá? Você corta essa parte fora, sobra o círculo ali. Então, olha só. A distância desse ponto azul até esse ponto vermelho aqui em cima é de 3,5. Faltou um módulo aqui, né? São 3 módulos e meio, né? A mesma coisa vai valer aqui para baixo, porque o círculo tem essa característica. Qualquer ponto está à mesma distância. Então aqui para baixo também vai ser 3 módulos e meio. De forma que o lado do quadrado vão ser exatamente 2 raios, ou seja, 7 módulos. Como o nosso módulo é de 9 centímetros, 7 vezes 9 vai dar 63 centímetros. Esse vai ser o lado do quadrado que a gente vai utilizar para poder fazer o círculo azul. Alternativa correta, então, vai ser a letra D. Beleza? Deu para entender? Vamos para a nossa próxima questão. Questão 67, Enem 2020. Um agricultor sabe que a colheita da safra de soja será concluída em 120 dias caso utilize durante 10 horas por dia 20 máquinas de um modelo antigo, que colhem 2 hectares por hora. Com o objetivo de diminuir o tempo de colheita, esse agricultor optou por utilizar máquinas de um novo modelo, que operam 12 horas por dia e colhem 4 hectares por hora. Quantas máquinas do novo modelo ele necessita adquirir para que consiga efetuar a colheita da safra em 100 dias? Tá? Então, olha só. Eu vou resolver essa questão de duas maneiras, tá? Então, eu vou até separar aqui. Essa aqui vai ser a primeira maneira da gente resolver essa questão, tá? Então, ó, a primeira maneira vai ser a seguinte. Vai ser analisando quais grandezas são diretamente e inversamente proporcionais. E aí utilizar um algoritmo que é bastante utilizado quando se tem a regra de 3 composta, tá? Então, pelas informações dadas, nós temos o número de dias em que vai ser feita a colheita, quantas horas por dia que a colheita vai ser feita, temos o número de máquinas e também temos a produtividade de cada máquina, que é dada em hectares por hora. Então, na situação inicial, com a máquina antiga, ele conseguia fazer em 120 dias, trabalhando 10 horas por dia, com 20 máquinas, cada uma colhendo 2 hectares por hora. A intenção dele agora é, trabalhando 12 horas por dia, com máquinas que colhem 4 hectares por hora, concluir essa colheita em 100 dias.
E a pergunta dele é quantas máquinas que eu preciso dessa nova para fazer dessa maneira, tá? E aí vai ser o seguinte, ó. A gente vai fazer uso das setinhas, tá? Você vem aqui na parte da máquina, que é onde está a nossa variável, a nossa incógnita, e coloca a setinha, tanto faz se você vai botar para cima ou para baixo. Vou colocar para baixo aqui. Agora eu vou analisar cada uma das grandezas com a grandeza máquinas, tá? E decidir se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então vamos lá, ó. Vou comparar dias com máquinas, tá? Vou até evitar usar essa seta, né? Porque vai parecer que eu estou usando a seta de comparação ali. Então, ó. Dias com máquinas. Se eu preciso... Vamos pensar assim, se eu tenho mais máquinas à minha disposição, o que acontece com o número de dias para poder concluir o serviço? Bom, se eu aumento o número de máquinas, eu vou diminuir o tempo que eu preciso para concluir o meu serviço. Então, essas grandezas, elas são inversamente proporcionais. Se eu aumento a máquina, eu diminuo o dia. Para ser diretamente, teria que ser aumenta e aumenta, diminui e diminui. Uma aumenta, outra diminui, é inversamente. Então, se eu botei a setinha para baixo na máquina, eu vou botar uma setinha para cima no dia, para mostrar que elas estão inversamente proporcionais, tá? Agora, eu vou comparar o número de máquinas com as horas por dia. Raciocínio é parecido com o do dia. Se eu coloco mais máquina trabalhando, eu vou precisar que elas trabalhem menos horas por dia, porque eu tenho mais hectares sendo colhidos naquele momento, então o tempo vai ser menor. Então aqui também é inversamente proporcional. E aí vem a grande pegadinha dessa questão, que é quando você compara as máquinas com os hectares por hora. Porque você pode pensar, se eu aumento o número de máquinas, eu também estou aumentando o número de hectares por hora que estão sendo produzidos. Só que toma cuidado, esse hectares por hora é por máquina, tá? É por máquina. Então, se eu aumento o número de máquinas, cada máquina vai ter que colher menos hectares por hora. Então, também vai ser inversamente proporcional. E depois eu vou fazer de um jeito que vai... essa é a primeira maneira, né? A segunda maneira vai evitar essas confusões de interpretação, tá? Bom, montado essa setinha aqui, o procedimento ele é até que bem simples, tá? A gente começa pela máquina. A gente tem 20 e x. Repara que quando tem essa questão de inversamente diretamente, a gente tem a ver com a questão, na hora de montar a conta, meio que tem que botar todas as setas na mesma direção. Para isso eu vou inverter os números, tá? De lugar. Como eu tenho 3 setinhas para cima, eu acho mais fácil a gente inverter a parte da máquina, que é a única setinha que está diferente. Então, ao invés de escrever o 20 em cima e o x embaixo, eu vou passar o x para cima e o 20 para baixo. E o resto vai ficar do outro lado sendo multiplicado. São 120 por 100, 10 por 12 e 2 por 4. Aí, antes de sair multiplicando adoidado aí, é muito útil a gente saber simplificar esses valores, tá? Primeira coisa, aqui no 120, eu posso cortar um zero dele e um zero do 100. Eu estou dividindo por 10, tá? Sobra 12 em cima e 10 embaixo. Além disso, como eu estou multiplicando, eu posso dividir onde eu quiser, um de cima pelo de baixo. Então eu posso pegar esse 10 aqui e cortar com esse primeiro 10 de baixo. Vai ficar 1 aqui embaixo e 1 ali em cima. Do mesmo modo, eu posso cortar 12 com 12. Vai ficar 1 em cima e 1 embaixo. E esse 2 e esse 4 também podem ser simplificados. Eu posso dividir por 2, vai ficar 1, e dividir por 2 vai ficar 2. De forma que sobrou o que pra gente? Ó? Sobrou x sobre 20 é igual... Em cima ficou 1 vezes 1 vezes 1, ou seja, 1. Embaixo, 1 vezes 1 vezes 2, ou seja, 2.
proporção. Quando eu tenho proporção, eu faço a multiplicação cruzada. Como eu quero saber o x, eu vou fazer a multiplicação só do 20 pelo 1. E aí vai ficar x é igual a 20 dividido por 2, x é igual a 10. Ou seja, eu preciso de 10 máquinas para poder fazer essa colheita em 100 dias. Tá? Essa foi a primeira maneira. Vamos olhar a segunda maneira. A segunda maneira, ela vai utilizar uma forma que a gente não precisa analisar essa coisa diretamente, inversamente. Basta que a gente use o cancelamento de unidades. Porque olha só, a gente vai ter duas situações. A gente vai ter as máquinas com um modelo antigo. Então, olha só. Pelo modelo antigo, a gente vai recorrer às informações de novo lá em cima. Em 120 dias, trabalhando 10 horas por dia, certo? Essas máquinas colhiam 2 hectares por hora. A máquina eu vou deixar para depois. Perceba uma coisa. Aqui eu tenho dias em cima, dia embaixo, horas em cima, hora embaixo. De forma que se eu multiplicar esses 3 valores, o que vai acontecer? Eu vou poder cancelar dia com dia e hora com hora. Vai sobrar só hectares, tá? Aí multiplicando 120 por 10 por 2, você vai encontrar 2.400 hectares. Isso daqui é o quanto que cada máquina vai colher nesse período que foi dado. Então, isso aqui são 2.400 hectares por máquina. Tá? Como são 20 máquinas, né? Multiplicando 20 por esse 2.400, a gente vai encontrar 48.000 hectares. Isso aqui é o total da colheita. Tá? Então, a área total que a gente tem que colher é de 48.000 hectares, certo? Agora eu vou fazer uma coisa parecida com um modelo novo para poder descobrir quantas máquinas que eu preciso para poder colher esses 48.000 hectares. Então, primeira coisa, vou fazer a conta para descobrir quantos hectares que cada máquina é capaz de colher naquelas condições dadas. Então, ó, modelo novo. O que acontece no modelo novo? Eu quero que em 100 dias, trabalhando 12 horas por dia, essas máquinas tenham a capacidade de colher 4 hectares por hora. Aí, assim como aconteceu em cima, eu vou multiplicar, que aí eu consigo cancelar dias com dia, horas com hora, e sobra só hectares, tá? Aí fazendo 4 vezes 12 vezes 100, a gente vai encontrar 4.800 hectares. Isso aqui é quanto que cada máquina vai colher. Repara então que a gente tem o dobro, né? Essa máquina nova, ela tem uma capacidade que é o dobro do modelo antigo, tá? Então, como eu quero colher 48.000 hectares, a gente pega esse 48.000, deixa eu refazer esse 4 aqui, que ficou muito para baixo ali, e vai dividir pelo 4.800, e aí com isso a gente chega em 10 máquinas.
Se a máquina tem o dobro de capacidade da anterior, precisa da metade das máquinas. Então, das duas maneiras, a gente vai encontrar a mesma resposta, que é a letra B, 10 máquinas. Tudo bem? E aí fica ao critério de vocês utilizar o modo que vocês se adaptarem melhor, tá? Eu particularmente sou acostumado a usar esse primeiro, mas eu achei interessante essa segunda maneira, porque para quem tem dificuldade de interpretar essa questão do diretamente e inversamente, ajuda bem. Eu só estou cancelando unidades e vendo o que dá ali, tá? Vamos para a última questão dessa aula. Questão 68, Enem 2020. Antônio, Joaquim e José são sócios de uma empresa cujo capital é dividido entre os três em partes proporcionais a 4, 6 e 6, respectivamente. Com a intenção de igualar a participação dos três sócios no capital da empresa, Antônio pretende adquirir uma fração do capital de cada um dos outros dois sócios. A fração do capital de cada sócio que o Antônio deverá adquirir é... Então, olha só. Isso aqui é uma questão de divisão proporcional, vamos dizer assim. E aí nós temos, ó, o Antônio, ele tem uma parte proporcional a 4. O Joaquim tem uma parte proporcional a 6. E o José também tem uma parte proporcional a 6. Como a gente está falando de partes proporcionais, é importante a gente registrar isso aqui, ó, que o Antônio, a parte dele seria um 4K. Esse K seria só uma constante de proporcionalidade, tá? O Joaquim, ele tem 6K e o José tem 6K. O K é o mesmo, né? Porque a questão de proporção, a constante tem que ser a mesma. De forma, então, que o nosso total, é só somar esses valores todos ali, vai dar 16K. Então, essa empresa está dividida em 16 fatias. O Antônio tem 4, o Joaquim tem 6, o José tem 6. A ideia aqui é que o Antônio compre dos outros dois sócios uma parte para ficar todo mundo igual. Como que fica todo mundo igual? É pegando o 16K e dividindo em 3. Então, é isso que vai ficar para cada um. 16K sobre 3. Então, ele quer saber quanto que o Antônio tem que comprar. Atualmente, ele tem 4K. Então, eu vou pegar o 16K sobre 3, que é o que ele quer chegar, e vou subtrair 4K, que é o que ele já tem. Tá? Bom, aqui é interessante que a gente iguale. Faça aparecer um 3 ali embaixo, tá? Então, 16K sobre 3. Vou fazer aparecer um 3 embaixo daquele 4K. Para poder fazer aparecer o 3 embaixo, eu tive que multiplicar. Entendam que aqui é como se fosse o 1. Então, eu vou multiplicar por 3, para poder fazer aparecer o 3. E vou multiplicar em cima também. Então, 3 vezes 4K vai dar 12K. 16K menos 12K vai dar 4K aqui sobre 3. Então, esse 4K sobre 3 é o que ele precisa adquirir para poder, de cada um não, eu preciso adquirir no total para igualar as partes de cada um, a participação de cada um, tá? Como o Joaquim e o José têm partes iguais, ele vai comprar a mesma quantidade de cada um, tá? Então, se são 4K sobre 3, ele vai comprar 2K sobre 3 de cada um. Concorda? Que aí ele compra 2K sobre 3 do Joaquim, 2K sobre 3 do José, ou seja, ele está comprando 4K sobre 3. Confuso? É fração, né? A gente fez um capítulo de fração que não chegava nisso, né? Porque era uma parte mais básica da fração. Mas olha só, então. Ele vai comprar, então, 2K sobre 3 de cada um. Ele quer a fração que ele vai comprar, então,
de cada sócio. Então a fração é o seguinte, ó, ele vai comprar 2K sobre 3, sendo que o que cada sócio tem ali é 6K. Então a fração é o quanto que ele vai comprar sobre o quanto que cada sócio tem. E aí um detalhe importante é que para poder resolver isso é a divisão de fração. Eu repito o 2K sobre 3 e multiplico pelo inverso do 6K. Inverso do 6K é 1 sobre 6K. Posso cortar esse K com esse K. Posso dividir o 6 e o 2 por 2, vai ficar 1 aqui e 3 aqui embaixo. Em cima sobrou 1 vezes 1 é 1, e embaixo 3 vezes 3 é 9, ou seja, o Antônio vai comprar 1/9 de cada um dos outros sócios. Olhando a alternativa correta vai ser a letra C. Finalizamos aqui. Essa questão eu sei que ela é mais enjoadinha porque tem estudo de fração. Então qualquer dúvida deixa no comentário, eu tento explicar. Se não der para entender pela explicação, eu tento gravar outro vídeo, eu faço um extra, tentando explicar de outro jeito. Mas é isso. A gente vai finalizando essa aula 21. Se gostou, deixa o gostei. Se não for inscrito, inscreva-se no canal. Ativa o sininho, né? Tem muita notificação por dia aí, mas se não quiser esquecer do canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Compartilhe com os amigos. Obrigado a quem assistiu até agora. Aguardo vocês na próxima. Valeu!